Olá, como estão as finanças do seu negócio? A sua empresa consegue pagar as contas do mês sem ter de recorrer a empréstimos, antecipar cartões ou utilizar o cheque especial? Você sabia que uma empresa lucrativa pode quebrar por falta de capital de giro? Devido à importância deste assunto, decidimos falar um pouco sobre como administrar o capital de giro do seu negócio. Neste material, não esgotaremos o assunto, mas objetivamos ajudá-lo a compreender um pouco sobre ele. Vamos lá? Você sabe o que é capital de giro? Capital de giro é o montante de recursos de curto prazo que uma empresa necessita para desenvolver suas atividades durante um período. O capital de giro é composto dos seguintes valores: caixa, banco, contas a receber e estoque. Infelizmente, culturalmente, os empreendedores brasileiros tendem a dedicar toda a sua atenção na geração de lucro e acabam esquecendo da sua liquidez, que é a capacidade que o negócio tem em honrar os seus compromissos assumidos nas datas acordadas. Segundo o Sebrae, a cada 100 empresas abertas, 24 não sobrevivem ao segundo ano de vida, e um dos principais motivos que levam a esta elevada taxa de mortalidade é a falta de controle do fluxo de caixa. Você deve estar pensando, tudo bem, entendi a importância do capital de giro, mas como eu posso administrá-lo no meu negócio? Para facilitar o entendimento de como administrar o capital de giro, é preciso conhecer algumas definições sobre o capital de giro. O capital de giro é igual ao ativo circulante. O capital de giro líquido é o resultado da equação ativo circulante menos o passivo circulante. E necessidade de capital de giro é o volume de recursos que a empresa está necessitando momentaneamente para manter suas contas em dia. Vamos agora verificar como calcular a necessidade de capital de giro. Existem duas formas básicas de se calcular a necessidade de capital de giro de um negócio: através do fluxo de caixa e através do balancete da contabilidade. Veja o exemplo a seguir de como monitorar a necessidade de capital de giro por meio do fluxo de caixa. Imagine uma empresa que no primeiro mês teve um faturamento de R$50 mil, sendo 5 mil à vista e 45 mil para 30 e 60 dias. Fez compras de 40 mil, sendo 10 mil à vista e 30 mil para 30 dias. Vamos observar como se comportou o resultado econômico dessa empresa, se ela teve lucro ou prejuízo. Vamos observar agora. Faturamento de 50 mil, CMV de 25 mil, despesa variável 3.500, margem de contribuição R$ 21.500, menos a despesa fixa de 16.500, lucro de R$ 5.000. Excelente! Este negócio obteve um lucro de R$ 5 mil. Por este resultado, podemos afirmar que a situação desta empresa está boa? O empresário pode ir ao banco sacar estes R$ 5 mil? A resposta está no fluxo de caixa. Vamos lá. Saldo inicial 0. Vendas à vista R$ 5 mil. Total de entradas R$ 5 mil. Perceba que vendas a prazo está zerado, porque das vendas que foi feita a prazo só serão recebidas as parcelas no mês subsequentes. Vamos observar agora a saída. Fornecedor à vista R$ 10 mil, fornecedor a prazo a mesma situação das vendas a prazo, só vai ser pago no mês subsequente. Despesa variável 0, porque os impostos e as comissões são pagos nos meses subsequentes. Despesa fixa R$ 16.500. Total da saída R$ 26.500. Então vamos lá. Entrada de 5 mil menos saída de 26.500, saldo no período de 21.500 negativo. Então vamos analisar aqui. Esse negócio, essa empresa teve um lucro de R$ 5 mil no primeiro mês e teve um buraco no caixa de R$ 21.500. Por que será que isso aconteceu? O que aconteceu aqui?
Vamos continuar analisando, que lá na frente nós vamos conseguir entender um pouco do que está acontecendo com essa empresa. Sentindo a dificuldade no caixa do mês anterior, o administrador decidiu aumentar suas vendas para estimular os seus clientes. Decidiu conceder mais prazo aos clientes. Vamos ver se essa foi uma decisão acertada. Faturamento de 60 mil, sendo 7 mil à vista e 53 mil para 30, 60 e 90. Compras de 50 mil, sendo 3 mil à vista e 47 mil para 30 e 60 dias. Vamos observar agora da mesma forma como aconteceu o resultado econômico e como aconteceu o resultado financeiro. Faturamento de 60 mil, CMB 30 mil, menos despesa variável 4.200, margem de contribuição 25.800, despesa fixa 16.500, lucro de R$ 9.300. Ótimo, perfeito. No sentido de lucro, aumentou. Agora vamos observar como estava o fluxo de caixa. Saldo inicial 21.500 negativo, porque esse foi o saldo final do primeiro mês. Entradas, vendas à vista R$ 7.000, que foi o valor que foi vendido à vista deste mês, e 22.500 é o recebimento da primeira parcela das vendas do primeiro mês. Então, 22.500 com 7.000, entrada de R$ 29.500. Vamos observar agora como aconteceu a saída. Compras à vista de 3.000, conforme falamos anteriormente, fornecido a prazo R$ 30.000, porque das compras do primeiro mês nós colocamos para 30 dias, então vence essa parcela R$ 30.000. Despesa variável que nós provisionamos do mês anterior R$ 3.500, mais despesa fixa R$ 16.500, dá um total de saída de R$ 53.000. Entrada de 29.500 menos 53.000 de saída dá um saldo no período de 23.500. Somando o saldo inicial de 21.500, o saldo final neste período fica R$ 45.000. Perceba o perigo. Uma empresa que está com lucro acumulado de R$ 14.300 abriu um buraco no seu caixa de R$ 45.000. Esta situação é enfrentada por uma grande parte dos empreendedores brasileiros. O problema é que eles sentem a falta desse dinheiro no caixa, mas não conseguem compreender as razões. E eu acredito que vocês devem estar curiosos. Por que isso está acontecendo? Essa empresa que está com R$ 14.300 de lucro e está com saldo final de R$ 45.000. Lá na frente vocês vão perceber o que está acontecendo exatamente com esse negócio. Vamos continuar simulando. Vamos observar o terceiro mês para ver o que acontece. Devido à dificuldade com a liquidez, decidiu manter suas vendas e não comprar nada, até porque também está sem disponibilidade, para tentar obter um alívio financeiro. Faturamento de 60 mil, sendo 7 mil à vista, 53 mil para 30, 60 e 90. Não houve compras. Vamos lá observar como é que se comportou novamente no seu resultado econômico. Faturamento 60 mil, CMV 30 mil, despesa variável 4.200, margem de contribuição 25.800, despesa fixa 16.500, lucro 9.300. Veja que o lucro se manteve igual ao do primeiro mês e já está com um bom lucro acumulado. Agora vamos ver se essa situação melhorou no caixa. Saldo inicial R$ 45.000, da entrada vendas à vista R$ 7.000, da venda do mês. 22.500 nas vendas a prazo é a segunda parcela das vendas do primeiro mês e a primeira parcela das vendas do segundo mês, que é R$ 17.666,67. Total de entrada R$ 47.166,67. Vamos observar agora a saída. Fornecedor à vista nada, porque decidiu não comprar nada. Fornecedor a prazo vence a primeira parcela do segundo mês de R$ 23.500. Despesa variável R$ 4.200, despesa fixa R$ 16.500, total de saída R$ 44.200. R$ 47.166,67 de entrada, menos saída de R$ 44.200, dá um saldo no período positivo de R$ 2.966,67. Veja que, se não fosse o saldo negativo, esse saldo do caixa estaria positivo. Mas como tem um saldo negativo de R$ 45.000, acaba ficando com um saldo negativo de R$ 42.000, 0,33
33. Senhores, perceba a dificuldade. Esse empreendedor está com um bom lucro acumulado, mas vem acumulando dificuldades no seu caixa. O que está acontecendo com esse negócio? Grande parte dos empresários passam por isso. Na realidade, se você for parar para observar, há um desequilíbrio entre os prazos de recebimento e de pagamento, conforme a gente vai vendo. Fatura 60 mil reais, 107 mil à vista, 53 mil para 30, 60 e 90. Se nós calcularmos os prazos médios de pagamento e recebimento, você vai perceber o porquê que isso está acontecendo. Porque primeiro ele paga as compras para depois ele receber as vendas em prazos descasados. E isso tende a refletir numa necessidade de capital de giro. Lá na frente a gente vai observar no balanço como é que isso está se comportando. Apenas em caráter de estudo, vamos observar como se comportaria o fluxo de caixa se essa empresa iniciasse suas atividades com 45 mil no caixa inicial. Vejamos. Foi lançado 45 mil reais como no saldo inicial e perceba que todo o fluxo final de cada mês ficou positivo. O maior saldo acumulado entre os 3 meses foi 45 mil reais. Se essa demonstração fosse uma demonstração diária, eu poderia afirmar que esses 45 mil reais é a necessidade de capital de giro do negócio. Aí você fala, mas Valderley, por que eu não posso afirmar que esses 45 mil reais é a necessidade de capital de giro? Porque para que eu pudesse saber disso, eu teria que abrir o fluxo de caixa diário e ver diariamente como isso se comportou. Se esses 45 mil reais foi de fato o maior pico de falta de caixa. Mas considerando só para efeito de estudo que esses 45 mil reais foi o maior fluxo negativo, então nesse período a necessidade de capital de giro hipoteticamente seria os 45 mil reais. A gente comprova a partir do momento que nós lançamos os 45 mil reais no saldo inicial. Perceba que esse saldo final do primeiro mês ficou 23.500, saldo final do segundo mês ficou 0, saldo final do terceiro mês ficou R$ 2.966,67. Então, a necessidade de capital de giro, hipoteticamente, friso isso mais uma vez, porque a forma correta de calcular isso é você abrindo o fluxo de caixa diário. Mas, para efeito didático de estudo, colocando a necessidade de capital de giro dessa empresa é de 45 mil reais. Então, o negócio tinha que dispor desse valor para que ele pudesse não precisar recorrer a empréstimos de terceiro, a ter que antecipar cheques, cartões, promissórias, ou fazer uma venda de imobilizado, ou o sócio aplicar dinheiro às pressas, ou até mesmo nenhuma dessas hipóteses e ter que acabar solicitando aos fornecedores um prazo maior, dilatação de pagamento. Nem sempre se consegue isso. Então, é uma coisa bem desagradável e onerosa, porque toda vez que você tem que depender de capital de terceiros, você está falando de juros. E esses lucros aí que todos eles foram contabilizados, não está considerando uma despesa financeira para poder financiar esse buraco no caixa. Então você imagine que a depender de quanto, vamos supor que essa empresa não tem esses 45 mil reais, ele teve que buscar dinheiro emprestado. A depender de quanto ele pague de juros para pagar esses 45 mil reais, esses lucros pode ser até que eles nem existam, né? Pelo contrário, que isso se transforme no prejuízo. Uma pergunta que todo empreendedor faz diante de uma situação como essa é: se meu negócio deu lucro e eu estou sem recursos no caixa, onde foi parar o dinheiro? O que aconteceu? Para isso, vamos analisar o balanço mensal para observar onde os recursos do negócio foi parar. Vamos lá. No primeiro mês, eis aqui o balanço. Então vamos fazer uma leitura aqui cuidadosa para que a gente possa perceber o que aconteceu. O ativo circulante 60 mil, como a gente falou anteriormente, esse é o capital de giro. Não significa que seja o capital de giro do negócio, teria que analisar um todo, mas esse é o capital de giro que está à disposição do negócio. Caixa e banco está zerado. Clientes a receber 45 mil reais, estoque de 15 mil. Ativo imobilizado 10 mil. Do outro lado, passivo circulante 55 mil,
fornecedor a pagar 30 mil, despesa variável a pagar 3.500, empréstimos a pagar R$ 21.500. Eu coloquei esses empréstimos a pagar de R$ 21.500, se você for observar, é exatamente o saldo do período do primeiro mês de 21.500, que é esse saldo negativo. Então, vamos supor que nesse primeiro mês ele acabou utilizando o cheque especial. Então, está aqui já para ser pago, empréstimos a pagar R$ 21.500. No primeiro momento eu não pensei em calcular juro, embora tenha, mas só para efeito de estudo, para que vocês possam perceber o que aconteceu e onde é que o dinheiro foi parar. Patrimônio líquido de 15 mil reais, capital social 10 mil, lucro de 5 mil. Veja aquele lucro lá que nós calculamos, está aqui, 5 mil reais. Aí você fala, tá bom, o que aconteceu então? Continuo sem entender, onde é que está o dinheiro? E o dinheiro está aqui, 45 mil a receber com 15 mil de estoque, 60 mil reais. O dinheiro está distribuído nesses. Só que a empresa está precisando de disponível, de recursos, capital de giro, para poder pagar. Mas ele está com direito a receber de 45 mil e um estoque que depende de ser vendido ou não, 15 mil reais. É importante também dizer que desses recursos que ele tem a receber no clientes de 45 mil reais, nós não estamos considerando se vai haver ou não inadimplência, que é uma outra coisa também que costuma acontecer. E se porventura aconteceu uma inadimplência ou uma perda aí, realmente algum cliente que não pagou, piora a situação desse negócio. Vamos observar o segundo mês. Ativo circulante 110.500, clientes a receber 75.500, estoque 35 mil, caixa de banco novamente zero. O imobilizado não houve variação, 10 mil reais. Do outro lado, passivo circulante 96.200, fornecedor a pagar 47 mil, despesa variável a pagar 4.200, empréstimos a pagar 45 mil. Patrimônio líquido 24.300, capital social 10 mil, lucro 14.300. Veja que o lucro aumentou porque ele acumulou com o lucro do segundo mês. E novamente a gente observa, o capital está transformado em clientes a receber de 75.500 e o estoque de 35 mil. Isso não é bom, mas vamos avançar. Terceiro mês, ativo circulante 93.333, a situação se repete. Caixa e banco zerado, estoque de 5 mil reais, imobilizado permaneceu igual, passivo circulante 69.733, fornecedor 23.500, despesa variável 4.200, empréstimos a pagar 42.033. Observe que ele diminui um pouco, porque como o fluxo de caixa desse período foi positivo, 2.900 de fração, ele conseguiu amortecer um pouco. Volto a afirmar, isso é para efeito de estudo. Não estou considerando juros, não estou considerando alguns detalhes, mas é só para que possa ficar firmado, possa ficar fácil compreensão o que está acontecendo com essa empresa. O capital de giro dele está distribuído em duas formas, clientes a receber e estoque. A partir do momento que ele conseguir receber todos esses clientes e realizar esse estoque, ele vai ter também o seu lucro. Mas se isso não acontecer, essa empresa ela pode enfrentar algumas dificuldades lá na frente. Bom, agora que já vimos onde o recurso foi parar, vamos conhecer uma outra forma de calcular a necessidade de capital de giro pelo balancete da contabilidade. Este método é conhecido como modelo Michel-Fleurier. Vamos lá. Esse modelo ele consiste em uma nova forma de enxergar o balanço, né? É uma forma mais dinâmica. Então ele consegue reclassificar essas contas, reagrupar de forma separada o que é operacional, o que é de financiamento. E a estrutura está dessa seguinte forma: capital de giro próprio é igual a patrimônio líquido menos os ativos permanentes, que seria o capital de giro próprio. A necessidade de capital de giro é calculada como ativo operacional menos o passivo operacional, e o saldo da tesouraria é o ativo financeiro menos o passivo financeiro. Vamos olhar rapidamente esse ativo financeiro e passivo financeiro, que é o que mais nos interessa nesse primeiro momento. O ativo financeiro ele é composto da disponibilidade, que é caixa e banco, e aplicações financeiras, menos o passivo financeiro, que é os empréstimos bancários, desconto e antecipação. Vamos calcular por esse segundo método. Vamos observar como é que se comporta. Primeiro mês.
capital de giro próprio, que é o PL menos ativo permanente, ou seja, é os 15 mil de capital social com lucro, que dá os 15 mil, menos os 10 mil, que é do imobilizado, que é o ativo permanente. Então dá um capital de giro próprio de 5 mil reais. A necessidade de capital de giro era calculada como ativo operacional, que é aqui clientes a receber estoque, que dá os 60 mil, menos o passivo operacional, que é o passivo circulante menos o empréstimo a pagar, nesse nosso caso, né? Ou seja, fornecedor a pagar de 30 mil, mais despesa variável de 3.500, que dá 33.500. Então a necessidade de capital de giro nesse primeiro momento foi 26.500. O saldo da tesouraria, que é o que mais nos interessa nesse primeiro momento, é igual ao ativo financeiro, que é caixa e banco, que nós não dispomos, está zero, menos o passivo financeiro, que é o empréstimo a pagar, de R$ 21.500. Então, tá aí, o saldo da tesouraria é R$ 21.500. Se você observar, esses R$ 21.500 é exatamente o saldo do fluxo de caixa do primeiro mês, R$ 21.500 negativo. Fazemos a mesma continha do segundo mês, deu 45 mil, o saldo da tesouraria idêntico ao do fluxo de caixa, e o do terceiro mês, 42.033,33. Então, a grosso modo, essa seria a necessidade de capital de giro do negócio. Então, vale dizer que a necessidade de capital de giro do negócio é algo temporal. Quando se encerrar o ciclo financeiro do negócio, que é onde ele compra, paga, vende e recebe, quando esse fluxo se encerrar, tende a não haver uma necessidade de capital de giro, né? Desde que tenha sido feita uma venda com lucro, né? Não houve prejuízo no exercício. Vamos considerar que teve cenário favorável, teve lucro. Então, com a realização desse ciclo financeiro, ainda não haver necessidade de capital de giro, mas como na prática, na maioria das vezes, você primeiro tem que comprar a mercadoria, pagar essa mercadoria para depois vender, para depois receber, e nesse meio do caminho você tem despesas como folha de pagamento, energia. Então, a depender de quanto seja esse ciclo financeiro e quantos dias seja, tende a ter uma necessidade de capital de giro maior ou menor. Então, por isso que acaba tendo esse desequilíbrio e sentindo essa falta de caixa. Bom, pessoal, é isso. Né? Nós conseguimos observar, calcular a necessidade de capital de giro do negócio sobre duas óticas, sobre a ótica do fluxo de caixa e sobre a ótica do balancete da contabilidade. Nós vimos o que aconteceu, onde é que o dinheiro foi parar, por que ele não estava disponível como o negócio precisava. É uma pena que o tempo é curto, porque nós poderíamos falar também sobre os prazos médios de recebimento e pagamento de estocagem, para poder montar o ciclo operacional, o ciclo financeiro, o ciclo de caixa, e isso daria uma visão ainda mais encorpada, mais interessante sobre o assunto. Mas eu acredito que para o primeiro momento deu para poder entender um pouco da importância do capital de giro, o quanto vale a pena você administrar seu negócio, colocando de um lado para analisar seu resultado econômico, que é se o negócio está tendo lucro ou prejuízo, e de um outro lado você fazendo um paralelo para poder ver como é que está essas entradas e saídas de caixa, se você projetar no futuro e você perceber se o negócio vai precisar ou vai precisar de recurso ou se vai faltar. Se vai precisar de recurso, vamos planejar a forma de captar isso. Se vai faltar recurso, se vai sobrar recurso, vamos pensar em aplicar esse recurso, porque também capital parado não é bom para o negócio. Mas eu espero que eu possa ter ajudado de alguma forma e até a próxima. Muito obrigado.